questionamentos, eu queria pedir desculpa por ter começado a falar agora, é que eu tenho agendado uma reunião no São Miguel, onde nós estamos fazendo uma obra de plantio, de recuperação de áreas degradadas naquela área junto ao rio Almada, e que é uma obra importante, porque vão ser plantados lá cerca de 600 árvores da Mata Atlântica, né? Nativas, entre elas a quaresmeira, que é uma característica, e isso faz parte da recuperação das matas ciliares do nosso rio, dos nossos rios e dos nossos mananciais, que é uma condição fundamental e importante que nós temos que pensar, que é a solução para todas as crises hídricas. Então, eu vou começar aqui com algumas colocações que foram feitas aqui a respeito de barragens e concessão de água. O vereador Cosme Araújo colocou que o prefeito Jabes havia doado água para a EMASA, para Itabuna. Isso não poderia ser feito porque não é prerrogativa do município nem do prefeito outorgar água. Isso é uma prerrogativa do Estado, então só pode outorgar água o Estado. E assim como a outorga de água, qualquer tipo de outorga, inclusive os próprios espigões, por exemplo, que é água subterrânea, também é uma prerrogativa do Estado. Então, só o Estado poderá fazer outorga de água, cabendo a eles também o licenciamento de barragens. O município não é autorizado a fazer da própria lei municipal e pela própria lei estadual. Então, essa outorga, com isso a gente mais ou menos diz que o município cabe a ele, através da Lei Complementar 140, juntamente com os outros órgãos, o IBAMA, no caso federal, o INEMA, no caso estadual, e a prefeitura, as prefeituras dentro do âmbito municipais de cada município, conjuntamente fazer a sua fiscalização. Mas o caso específico das barragens que se encontram nos mananciais de Ilhéus, a sua demolição ou o seu licenciamento caberia, no caso de Ilhéus, do município, ao INEMA. Então, a fiscalização, ela faz como no caso específico que a Embasa nos comunicou, havendo uma barragem na Fazenda Ravena, o município foi lá, detectou que ele havia uma outorga do antigo Ingá, que hoje pertence ao INEMA, e fizemos um relatório e encaminhamos a Embasa, que por conseguinte encaminhou ao Ministério Público, e que algumas providências o Ministério Público pode tomar, como fez a audiência que foi realizada no dia 13, onde ela solicitava a demolição dessa barragem, a abertura, né, a demolição, para que o rio retornasse ao seu fluxo normal. Então, isso foi o próprio proprietário, já fez essa demolição, colocando, inclusive vai haver agora uma outra fiscalização para ver se o rio está correndo na sua normalidade. Então, essas ações o município tem que fazer naturalmente, dando no sentido, mas ele não tem a autonomia de ir lá entrar, demolir ou fazer qualquer tipo de ação. Bem, com relação, já dito isso, eu acho que eu respondo a pergunta de Magal, que ele coloca a questão de uma nascente que tem na URBS. Toda nascente, como todo córrego, todo manancial de água, ele é considerado uma APP, uma área de proteção permanente pelo Código Florestal e pela lei estadual e municipal, claramente. Então, legalmente, eles têm uma área que é considerada intocável, não edificante, e necessariamente deveria estar reflorestada. No caso de uma nascente, é um raio em torno dela de 50 metros. Em rio, dependendo
da sua largura varia de 15 a 100 metros. Então, essa questão, que é muito importante, onde a gente vem colocar. O que nós estamos discutindo aqui, nós estamos, nesse momento, apagando fogo. Ontem, o prefeito decretou um estado de emergência com relação à crise hídrica, no sentido de a gente agilizar as ações necessárias para o uso da água hoje depositada na barragem do Parque da Boa Esperança. Isso, por se tratar de uma unidade de conservação plena, esse decreto facilitaria o trâmite dos licenciamentos e das licitações que necessário se faz para a construção da adutora, para que isso venha, como Zé Lavigne colocará aqui, resolver esse problema, minimizar nessa situação de crise, até que venha chuvas, porque a solução da situação da nossa barragem é falta de chuva. Por quê? Porque, conforme estudos que já foram feitos, e foi mostrado aqui, o nível pluviométrico, o nível de chuva desse ano está muito abaixo da média histórica. Então, isso está comprometendo os nossos mananciais. Agora, essas ações, que nós vamos ocupar aquela água, que aquela água está lá parada e conservada em função da preservação daquela mata. Então, isso que é muito importante, que nós temos que ver. O que faz água não é só a chuva, não. É a forma dela ir para o subsolo. Porque o que cria rio são as nascentes. A chuva que cai no rio, ela vai embora para o mar. Ela vai para aquele lado. O que segura a água nas barragens e cria a condição de nós termos quantidade de água são as águas subterrâneas. E essas águas são preservadas através das florestas. Então nós estamos começando a mudar a nova forma de pensar. Nós temos que mudar os paradigmas. Nós estamos... É prática em todas as fazendas, a primeira coisa que desmata é a beira do rio, para facilitar a criação, chegar ao rio e para o cara da casona dele lá em cima no morro, ver o rio bonitão. Isso prejudica, assoreia o rio, diminui a vazão e com isso cria nos momentos, nas fases, quando tem muita água, tem muita chuva, como era normal na nossa cidade, na nossa região, isso não sentia falta. Mas a partir do momento que estão mudando, nós temos que saber que hoje há mudança climática, e é inegável isso. O fenômeno El Niño, que prejudica sobremaneira a falta de água, a crise hídrica na nossa região, e no Brasil, em algumas áreas, inundação em outras, está sendo mais frequente. Certo? E está sendo muito mais rigoroso. Por exemplo, para você ter um exemplo, nesse mês de fevereiro, nós vimos um gráfico que a UESC fez nessa audiência. A média histórica do mês de fevereiro é em torno quase de 180 milímetros. Choveu 29. Então, nós temos que estar atento às soluções a longo prazo. Uma delas é reflorestamento das matas ciliares, das áreas de APPs, para que nós podemos garantir esse recurso precioso para gerações futuras. Essa é uma obrigação que nós temos que ter como gestores públicos, como edis e como população, porque nenhum vereador, nenhum gestor de plantão faz essa conscientização. É uma questão de conscientização e de engajamento da população. Se a população, não estou dizendo de Ilhéus, não, a população do Brasil e mundial quiser preservar a água para as suas futuras gerações, tem que começar a plantar e preservar as áreas de proteção permanente. A exemplo da nossa Mata da Esperança.
Hoje nós temos água lá porque nós temos mata. Então isso é muito importante. E aí eu queria colocar uma outra coisa que nós estamos preparando, logo o município, o governo deverá estar encaminhando a essa Câmara um projeto para implantação de pagamentos por serviços ambientais. O que quer dizer isso? Isso é um programa que privilegia aquelas pessoas, aqueles que normalmente são produtores rurais, principalmente os pequenos, aquele que possui mananciais e aqueles que preservarem esses mananciais, conservando a sua mata natural ou propiciando o seu reflorestamento, poderá, através de projetos, cada um em cada área, em várias áreas são eles, poderão ter benefícios pecuniários, inclusive para que mantenham esses mananciais e façam esse trabalho. Então, é muito importante isso, e eu estou antecipando, talvez, essa chegada aqui como também uma atitude para o futuro, que nós temos que pensar lá na frente. Falei da barragem, das nascentes, ao decreto de emergência. Por que só agora? Nós temos que entender que o Ministério Público fez uma recomendação em dezembro, onde nós estávamos começando uma crise que estava batendo muito mais os municípios. Ilhéus ainda não estava numa condição emergencial, em função da nossa riqueza hídrica, das nossas bacias, que propiciaram, e as nossas chuvas ainda tinha isso. Mas, nesse momento, como nós estávamos com a cidade lotada de turistas, e isso é importante para a economia de Ilhéus, nós temos que entender que Ilhéus hoje é uma cidade que o turismo é uma economia importante, assim como o cacau foi, o cacau ainda continua, e outras, a prestação de serviço, tudo isso tem que fazer. Então isso vinha sendo monitorado junto com a Embasa. O agravamento da crise e aí as manobras que José Lavini vai colocar na sua explanação, e que já foi colocada aqui rapidamente por Mariana, elas já davam uma expectativa de quando as frentes frias chegassem, começassem a chegar, e o fenômeno El Niño amanasse, nós não teríamos necessidade de um decreto de emergência que não deixa de ser drástico. Um decreto de emergência tem repercussões boas e más, como toda ação tem a sua ação e reação. Então, a partir desse momento, onde na reunião de sexta-feira foi explanado exatamente um quadro que nós teríamos praticamente 2 meses, se não houver reversão desse quadro que aí está, houve uma necessidade principalmente para facilitar a captação dessa reserva da Mata da Esperança. E daí uma preocupação do governo, que através de consulta à Embasa na própria sexta-feira, entendeu que estava na hora e fez o decreto de emergência, que será encaminhado ao Estado para que o Estado aprove ou não, para que a gente possa praticar as ações com maior agilidade. Eu penso que eu atendi ao que foi colocado relativo aos questionamentos à minha pasta. Eu, como já disse, teria que me retirar, mas eu ainda teria uns 10 minutos para responder algum questionamento que poderia ser feito. Vereador Alzimário, posteriormente vereador Cosme Araújo. Presidente.